Bom dia, paz do Senhor. Aqui quem está falando é a pastora Carmen e eu aceitei o convite da pastora Sara e vou compartilhar uma palavra com todos que estão nos ouvindo nessa live, né? Com que o Senhor possa abençoar a cada um que está ouvindo essa palavra, né? Que nós possamos, né, agora nos achegar um pouco mais ao Senhor. E a palavra que eu queria compartilhar com vocês está em 2 Crônicas 7:14, que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui tem uma promessa, né? É uma promessa do Senhor de restauração, né? Mas é uma restauração condicional, né? Para o seu povo. Ela é focada em 4 ações, né? Se humilhar. Se humilhar quer dizer o quê? É reconhecer a nossa própria insuficiência. Orar. Orar quer dizer o quê? Orar é priorizar os momentos com Deus, né? Os momentos que a gente muitas vezes deixa de fazer alguma coisa, mas sente aquele desejo ardente de falar com Deus, né? Buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é um esforço, né? É um esforço sincero, é uma busca, né? E se converter dos seus maus caminhos, né? O que é se converter dos nossos maus caminhos? É mudar as nossas atitudes que muitas vezes entristecem o Espírito Santo, as nossas atitudes que muitas vezes eram normais quando nós pertencíamos ao outro lado, né? Mas nós fomos resgatados, né? Fomos comprados com um preço muito alto, um preço de sangue, né? Então nós já não vivemos mais, né, na antiga vida, né, no antigo reino, né? Mas a palavra diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Então, voltando aqui para 2 Crônicas 7:14, essa palavra arde muito no meu coração. O povo que se chama pelo nome do Senhor, esse povo é eu, é você que está nos ouvindo. Se humilhar. Se humilhar não quer dizer que outros vão te humilhar, é você próprio. Se humilhar a Deus, confessar para Ele a sua insuficiência, a sua pequenez, confessar a Ele que tudo que você tem é graças a Ele. Tudo que você conquistou. Eu não sei se você que está me ouvindo tem pós-graduação, mestrado, doutorado. Se você tem, parabéns. Eu sei que você se esforçou por isso, mas tudo isso você adquiriu graças a Ele. Porque sem Ele, o que nós somos? Né? Nós podemos dormir e a gente simplesmente para de respirar. Então, o que nós somos? O que nós podemos acrescentar e dizer eu sou, eu faço, eu posso, eu consigo? Não. Vamos encarar a realidade. Nós não podemos nada, nós não somos nada, nós não fazemos nada se não for pela vontade dele. Apesar que quando estamos cheios dele, a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Então, voltando para a palavra, fala sobre orar. Orar é uma conversa íntima com Deus, é uma poderosa arma espiritual que é desenvolver a intimidade, o seu relacionamento com o Criador. Aí ele te faz uma promessa: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, sararei a sua terra. A nossa terra está doente, a nossa terra ela não produz. A nossa casa ela tem que ser sarada, a nossa família ela tem que ser sarada. Nós temos que ser sarados, temos que ser curados. Gente, famílias saradas se tornam fiéis sarados, comprometidos com a palavra, e isso gera uma igreja sarada, uma igreja forte, uma igreja que consegue desafiar as trevas e, principalmente, prevalecer. Porque não adianta só desafiar, né, e tropeçar e cair. Não, você tem que desafiar, mas você tem que vencer, prevalecer. Então, todos que estão ouvindo hoje essa palavra, que você possa deixar o Espírito Santo
te construir novamente, né? Como o barro que ele é moldado, né? Ele é amassado e ele é barro e de repente ele se torna, né? Uma peça, uma cerâmica, ele se torna uma coisa tão bonita e você olha para aquilo e diz, nossa, como que pôde fazer aqui, de barro, né? Uma areia amassada, um barro amassado, tornar, né? Essa peça bonita, né? De cerâmica, né? Mas é isso aí, é isso que o Espírito Santo faz em nós quando nós permitimos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós declaramos, né, e reconhecemos que às vezes as nossas atitudes não estão de acordo com a palavra, quando nós reconhecemos que nós temos que se transformar, né, nós temos que permitir que Ele nos transforme, que Ele nos molde, né, então que hoje nós venhamos abrir mão da nossa altivez, né, da nossa insubordinação, porque quando nós nos sujeitamos ao Senhor, ele nos enche, Ele nos preenche, mas o problema é que muitas vezes nós pensamos que podemos caminhar sozinhos, e aí nós somos tentados sobre a insubordinação, né? E aí a gente acha que a gente está conseguindo tudo com a nossa força, com a força do nosso braço, com a força do nosso querer, com a força, né, da nossa capacidade, mas sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não conseguimos nada. Sem Ele nós ficamos peregrinando no deserto, né? Como o povo, né, que era de Deus, mas pela murmuração eles peregrinaram no deserto 40 anos. E muitas vezes as bênçãos não nos alcançam porque existe falha, porque existe coisas que precisam ser tratadas na nossa vida, né? Então muitas vezes a gente peregrina, né? Mas eu quero te dizer nessa noite que você, que está ouvindo essa palavra, que nós venhamos deixar o Espírito Santo nos moldar, o Espírito Santo nos transformar, que nós venhamos permitir que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que nos afasta da presença, tudo aquilo que nos rouba a presença do Senhor, né? Tudo aquilo que muitas vezes nos ilude, porque o mundo ele é ilusão, né? A gente pensa que tem coisas boas, mas não, né? É pura ilusão. Então, que hoje você se permita essa limpeza, que hoje você permita ser alcançado pelo poder do Espírito Santo, que hoje a tua família venha a ser curada, venha a ser sarada, os teus filhos, porque muitas vezes nós que somos mães, a gente pensa que está tudo bem, mas não, muitas vezes a gente não sabe de nada. Mas o Criador, Ele sabe de tudo. Ele sabe como estão os nossos filhos, Ele sabe o que eles estão fazendo, Ele sabe tudo. Então que hoje nós possamos ser sarados, restaurados, que a nossa casa venha a ser sarada, que a nossa família venha a ser sarada, que a tua casa venha a ser sarada, venha a ser hoje restaurado o altar dentro da tua casa, o altar de oração. Eu quero fazer uma pergunta para você, e essa pergunta também é para mim, porque quando a gente fala da palavra, essa palavra também tem que atingir a gente, tem que atingir quem fala, porque a palavra é, como diz a palavra, né? É uma espada dos dois lados, né? Ela tem que cortar dos dois lados. Então eu quero te fazer uma pergunta, porque esses dias eu fiz essa pergunta e eu falei, eu estou em falha nisso, eu estou em falta nisso. Os teus filhos, eles te veem orar? Porque eu fiz essa pergunta para mim, opa, meus filhos estão me vendo orar? Estão me vendo dobrar o joelho? Ou muitas vezes eles passam e vê a gente sentada no sofá, assistindo, né? Assistindo uma série, né? Eu não estou condenando, não. Muitas vezes você está cansada, você quer o conforto do teu sofá e quer se distrair assistindo alguma coisa. Claro, mas acontece que muitas vezes a gente deixa, né? A gente faz tudo, mas a gente deixa o Senhor de lado. Muitas vezes, sabe, tudo que o Pai quer é ouvir a tua voz, é ouvir você desabafar com Ele, falar que o seu dia foi difícil, que você está cansada, que você está entristecida. Ele quer que você divida os seus problemas com Ele. A Bíblia fala, né, que o fardo dele é leve, o jugo é suave, para lançar sobre ele toda a sua ansiedade.
que Ele tem cuidado de nós, né? Mas será que nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade? Às vezes a gente lança no nosso companheiro, no nosso cônjuge, né? Na nossa amiga, na nossa mãe, a gente se abre, a gente lança todos os nossos problemas, mas muitas vezes a gente se abre com aquele que não vai ter poder de resolver, a gente se abre com aquele que não tem poder de mudar a história, né? Mas que nesse dia, né? Você venha se abrir, você venha se abrir com aquele todo-poderoso, com aquele que tem poder de mudar tudo, com aquele que tem poder de mudar cativeiros, né? Mudar decretos. Então que o Senhor Jesus hoje fale melhor no teu coração. Um abraço, obrigado, pastora Sara, por essa oportunidade. Que Deus venha te abençoar e te usar muito, bom? Que muitos frutos você venha dar por Senhor. Amém.